nós falamos sobre a esposa cristã, falamos também sobre o marido cristão, e percebemos que tem muita, mas muita coisa que a gente precisa melhorar, em alguns casos até mesmo mudar, para ser do jeito que a Bíblia Sagrada nos ensina que deveríamos ser. Hoje, nós vamos falar sobre o solteiro cristão. Como é ser um cristão estando solteiro? Como é ser um cristão estando viúvo ou viúva? Aí talvez você vai dizer, mas isso aí para mim não é importante não, Bispo Paulo. Talvez não agora, porque você está casado, e se amanhã seu marido falecer ou sua esposa falecer? Que isso, Bispo Paulo? Sai para lá, não fala isso não. O que é que impede alguém de partir desta terra? Nada. Nada. Estávamos em Israel essa semana, voltando para o Brasil, tínhamos uma escala em Madrid. Estamos lá parados esperando o voo sair. E o voo não sai. E o voo não sai. E uma resenha danada, depois vai descobrir porque o avião estava vindo de Roma e um homem morreu no avião. Morreu. Aí o avião pousou, aí tem que fazer todo aquele processo de perícia, aquele negócio todo e tal. E nós ficamos ali horas esperando o nosso voo partir. O que eu quero dizer para você? Será que aquele homem imaginava que ele iria morrer naquele dia, naquela hora? Eu garanto para você que não, porque se ele soubesse, ele não tinha pegado o voo. Ele tinha aproveitado os últimos momentos de vida dele, ao lado dos entes queridos, das pessoas que ele gosta, que ele amava, mas ninguém sabe. Então, por isso que a Bíblia Sagrada diz para nós que tudo que está no texto sagrado é bom para ensino. Hoje talvez você está casado, amanhã você pode estar viúvo, voltou a ser solteiro, ou então você tem um filho solteiro, uma filha, um amigo, e essa pessoa diz que quer seguir a quem? A Jesus. E você tendo a instrução bíblica, o que você vai poder fazer? Falar, meu amigo ou meu filho, olha, para seguir Jesus, isso aí que você está fazendo não dá certo não. Olha o que a Bíblia diz aqui, você está agindo errado. Então tudo que a gente aprende na Bíblia serve para nós e serve para a gente transmitir para as outras pessoas. Desde o primeiro domingo que estamos falando sobre a vida de um verdadeiro cristão, eu venho batendo na seguinte tecla: ser cristão não é seguir uma religião. Ser cristão é seguir uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Não tem como ser cristão sem seguir o que essa pessoa foi e o que essa pessoa ensinou. Não tem como, não dá. Eu posso estar sendo um evangélico. O que é estar sendo um evangélico? Ser evangélico, eu posso dizer que sou um religioso. Um evangélico é a pessoa que diz professar a crença nos evangelhos bíblicos. Professar a crença nos evangelhos.
não significa estar seguindo Jesus. E é por isso que a gente vê hoje muitos evangélicos que a maneira de viver deles é totalmente contraditória com aquilo que Jesus viveu, com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que o Espírito Santo usou os apóstolos, aqueles que vão escrever os textos bíblicos, para ensinar. Não bate, a conta não fecha. Não fecha. Então, vai comigo lá em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo de número 7. Vamos falar aí dos solteiros, dos viúvos, das viúvas. Vamos falar de coisas importantes. 1 Coríntios 7, 7. Quem vai escrever esse texto é o apóstolo Paulo, mas é claro, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Para quem não sabe, Paulo, quando estava a serviço de Cristo Jesus, Paulo estava solteiro. Todo o tempo que Paulo vai trabalhar para Jesus, como um evangelista, como um apóstolo, ele vai estar solteiro. E ele vai ensinar para nós como que um solteiro deve viver. E também vai dizer, se você não consegue viver assim, do jeito que Cristo se agrada, então se case. Porque uma das coisas que mais afetam os solteiros, os viúvos, diante de Deus, é a prostituição. As pessoas, elas perderam aquela instrução bíblica de que o relacionamento sexual é uma bênção para a vida das pessoas que são casadas. Mas para a vida das pessoas que são solteiras, a relação sexual é uma maldição diante de Deus. E hoje em dia virou uma bagunça. Hoje em dia, o namoro de pessoas da igreja é igual o namoro de pessoas do mundo que não tem compromisso nenhum com Deus. Nenhum. Crente indo para motel, o obreiro da igreja com a membro da igreja, o pastor da igreja com a membro da igreja. Olha que ponto nós chegamos. E não dá para ser cristão assim. Então olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. 1 Coríntios 7, 7. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom. Concedido por quem? Por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Aqui Paulo não está falando de um dom de cura, um dom de profecia, nada disso. Aqui Paulo está dizendo assim, olha, Deus me deu a capacidade de viver solteiro e não me faz falta nenhuma o fato de não ter alguém do meu lado. Para mim, não tem nenhum tipo de sofrimento. Só que ele está dizendo, ó,
Um tem esse tipo de dom. E o outro, aquele. Quer dizer, tem gente que consegue viver como eu. Viver solteiro e longe do pecado. Mas tem gente que não consegue. E ele continua dizendo assim no versículo 8: portanto, digo aos solteiros e às viúvas. O que ele diz? É melhor que permaneçam como eu. Quer dizer que Paulo era contra o casamento? Não. Mas Paulo tinha o entendimento do que significa ser um marido cristão. Lembra que nós aprendemos aqui como é ser um marido cristão? Você viu que tem ali bastante coisinhas que a pessoa tem que se ajustar para estar agradando a Deus? Paulo também entendia muito bem o que significava ser uma esposa cristã. E o dia que eu preguei aqui sobre a esposa cristã, eu vi que teve um monte de mulher que fez bico. Normal. Porque é complicado. Então o que Paulo está dizendo? Olha, os solteiros, ou viúvas, é melhor que vocês permaneçam como eu. Porque se casar, tem que viver como um cristão. Só que, como ele disse no começo, tem gente que vai ter esse dom de viver solteiro, tranquilo, sem estar no pecado, longe daquilo que não agrada a Deus. Tem ou não tem? Tem. E tem gente que não vai ter esse dom? Também tem. Aí o que ele diz no versículo de número 9? No 9. Mas, se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Do que ele está falando? Do ato sexual. É disso que ele está falando. Então, se você está solteiro e não consegue se controlar, então não vá para a prostituição. Porque muita gente pensa que prostituição é só aquelas pessoas que ficam por aí vendendo o corpo em troca de um dinheiro. Não. Biblicamente falando, prostituição é a pessoa se deitar com alguém cujo qual não é o marido, cujo qual não é a esposa. Para Deus, isso é a prostituição. Biblicamente, isso é a prostituição. É o que a Bíblia chama de imoralidade sexual. É o que a Bíblia chama de prostituição. E tantos outros nomes que a Bíblia dá. Então Paulo está dizendo, você não consegue se controlar, meu filho? Se case. Então seja um marido cristão, seja uma esposa cristã, mas não viva em pecado diante de quem? De Deus. Não vive em pecado. Porque senão você vai ficar longe de Deus. E longe de Deus, como é que você vai ter a salvação? Parece besteira o que eu estou pregando aqui hoje, mas no mundo é o que mais acontece nos tempos atuais. As pessoas já não têm mais nenhum tipo de compromisso. Falar em namorar hoje é uma coisa antiga. Hoje as pessoas não namoram mais, as pessoas ficam. As pessoas têm um contato uma vez na vida e já se entregam um ao outro. E como eu disse, dentro da igreja tem acontecido isso. Imagina o quanto que o Senhor Jesus fica triste. O quanto que o Senhor Jesus, ele fica chateado com isso. Vamos aprofundar um pouquinho. Vai comigo lá em
Vamos em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vamos lá em Hebreus. Olha que forte isso aqui. Honrem o quê? Hebreus 13, 4. O que está escrito? Honrem o quê? O casamento. E mantenham pura a união o quê? Conjugal. Pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Você quer saber o problema disso aqui? Eu vou te explicar. Vou te explicar o problema disso aqui. Que tem gente que vai dizer assim: eu não sou casado, Bispo Paulo, então eu posso estar com um hoje, com outro amanhã, qual o problema? Eu não sou casado. Biblicamente falando, não estou falando de papel, estou falando de Bíblia. A partir do momento que uma pessoa se deita com outra, casado com ela, ele está. Biblicamente falando. Ah, Bispo Paulo, mas tem que ter o documento. Para com besteira. É só você estudar um pouquinho. No Brasil, aqui no Brasil, o documento de casamento só existe há 134 anos. Só. Nós estamos em 2024. Menos 134 vai dar o quê? 1890. Pronto. É isso? Acho que é. Do ano de 1890 para cá, que nós temos um papel do cartório, do civil, regularizando, vamos dizer assim, para questões econômicas, questões governamentais, enfim, um casamento. Mas até 1890 não tinha papel. Então, como que se dava o casamento até 1890 no Brasil? Do mesmo jeito que está na Bíblia. Deitou com fulano? Casado está. Até pouco tempo era assim. Quem tem aí acima de 50 anos, vai se lembrar que se alguém da casa se deitasse com outro alguém, o que os pais diziam? Está casado. Não, mas eu não quero não. Está casado. Ou não era assim até pouco tempo atrás? Aí juntava o pai de cá com o pai de lá, arrumavam a casa, botavam as coisas dentro e botavam os dois lá. E muitas das vezes viviam décadas um inferno. Mas tinha que ficar. Porque esse princípio, meu irmão, é antigo. Minha irmã, é bíblico. Casamento se dava pela conjunção ali, ó. O casal se uniu ali, os dois, casou. Aí vem o problema que eu falei aqui do Hebreus 13, 4. O que está escrito? Honrem o casamento. Uniu com um, casado está. Honra e mantenham pura a união conjugal. Ou seja, não pode se relacionar com outra pessoa. Porque se relacionar com outra pessoa, então aquela união conjugal está sendo maculada. Não é mais pura, vai se tornar impura. Pois Deus certamente julgará os impuros. O que são os impuros? Aqueles que macularam a união o quê? Conjugal. E os adúlteros. Meus irmãos,
seguir a Cristo é viver de forma contrária ao que o mundo ensina. É ir na direção contrária. Todas as vezes que o mundo disser para você assim, ó, isso é legal, faz o seguinte, vira as costas e vai na direção contrária. Porque se o mundo está dizendo que é legal, é porque é contra Deus. E todas as vezes que o mundo zombar de alguma coisa, segue aquela direção. Porque se o mundo está zombando, é porque aquele tipo de atitude agrada a quem? A Deus. Então, às vezes, as pessoas estão solteiros, estão viúvos, e estão desonrando os ensinamentos de Deus. Não dá para ser cristão assim. Não dá. Aí a gente vê na televisão hoje quantos artistas, jogadores de futebol, eu sou cristão, eu sou... Aí você vai ver a conduta deles. A forma de viver é só escândalo. É só prostituição. Aí o Evangelho de Cristo Jesus vai ficando mal visto, não porque o Evangelho é falho, mas porque as pessoas que dizem carregar aquele Evangelho estão sendo um péssimo testemunho. O que Jesus disse para os discípulos dele? Vocês serão minhas testemunhas. Eu e você temos que viver como testemunhas de Jesus. Esse é o nosso chamado. Só assim seremos luz nesse mundo, sal nessa terra. Vai comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18. 1 Coríntios 6, 18. Olha o que está escrito aí. Lê aí comigo, vai. Pode ler, está na tela. Pode pegar na Bíblia também aí. Marca para você ler em casa. O que está escrito? Lê aí, vai. Fujam. Meu Deus, para comigo, peraí. Fujam da imoralidade sexual. A Bíblia não está dizendo que o ato sexual é imoral, não. Está dizendo que existe uma prática que é considerada imoral. Que prática é essa? É a prática fora do casamento. Então, a Bíblia está dizendo, fujam da imoralidade sexual. Agora, olha o peso disso aqui. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Você está entendendo que o camarada encheu a veia de cocaína? Encher a boca de crack? Encher o fígado de cachaça? Vai pensando em outras coisas aí. Fazer mais um monte de coisas que são destrutivas. Você está entendendo que a Bíblia está reduzindo todos os outros pecados em relação a esse daqui que a Bíblia classifica como imoralidade sexual? Olha o peso disso aqui. Olha isso aqui. Que coisa tenebrosa, terrível. Mas para a sociedade de hoje, isso é o quê? É o legal. É o bacana. Isso é o certo, é o bom. E a Bíblia está dizendo, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Continua comigo. Vocês não sabem
que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Então, espera aí. A Bíblia está dizendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vai habitar em meu corpo se eu peco contra o meu corpo? Praticando a prostituição. Então significa que o Espírito Santo não vai estar em mim, não vai habitar em mim. E se ele não habita em mim, nós aprendemos lá no batismo com o Espírito Santo. Então, se eu não tenho a presença do Espírito Santo, o selo de Deus, eu não tenho a salvação. Aí eu pergunto para você, o que é que eu estou fazendo na igreja? Se eu quero viver sem a salvação, se eu já estou vivendo para a condenação, então não é melhor eu terminar de me esculachar no mundo? Para que viver na igreja ouvindo sermão, se eu quero me esculachar, se eu quero a condenação para minha alma? Não faz sentido. Aqui é Efésios 1,14 que nós aprendemos. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Ter a presença do Espírito Santo é ter a garantia da salvação. Só que se eu peco contra o meu corpo, por causa da prostituição, da imoralidade sexual, então o Espírito Santo não vai estar em mim. Eu não vou ter a presença do Espírito Santo. E não tendo a presença do Espírito Santo, eu não tenho a salvação. Aí eu vou dizer assim, o diabo tirou a salvação de mim? Não. Foi a minha escolha por aquela prática pecaminosa que tirou a salvação de mim. Satanás não tem o poder de tirar a salvação de ninguém. Ele pode te oferecer. Pronto. Ele te oferece. Satanás é igual um vendedor de mercadoria. Ele vai oferecer aquilo que te agrada. Se você quiser comprar, você vai ter que pagar o preço. Agora ele pode te oferecer várias mercadorias. Se você não quiser pagar o preço, é só você dizer o quê? Não quero comprar. Então, voltando lá em Coríntios, ele diz assim, ó: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a quem? A Deus com o seu corpo. Olha que coisa linda. Honrem a Deus com o seu corpo. Então quer dizer que honrar a Deus não é apenas com palavras. Isso aqui é muito forte. E você sabe que isso aqui, ó, agora eu vou dar uma mexida em todo mundo, tá? Todo mundo. Vou sair um pouquinho aqui da imoralidade sexual, mas continuando no corpo. Você sabe que isso aqui também inclui você cuidar da sua saúde, né? Isso aqui inclui você cuidar do seu corpo, da sua saúde. Honrem a Deus com o seu corpo, não levando o seu corpo ao pecado, como nós estamos aprendendo aqui, mas também não deixando o seu corpo sucumbir
por falta de cuidado. Porque se é o templo do Espírito Santo, imagina aqui, ó, nós sabemos que Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Mas ao mesmo tempo consideramos esse local de culto, de reunião, como um local sagrado, onde a presença de Deus se manifesta diante de nós através da palavra que é ministrada. Imagina você chegar nesse local de culto, nesse local sagrado aqui, isso aqui está uma bagunça. Isso aqui ter coisa jogada para tudo enquanto é lado, ter lixo aqui, copo ali, e aquele negócio todo. O que você vai dizer? Hã? Como que você vai olhar para esse local aqui? Você vai olhar e vai dizer, não é possível que Deus habita num lugar desse. Não, sujo, imundo, destruído. Assim é o nosso corpo. Deus não vai habitar num corpo sujo, destruído, jogado, mal cuidado. Não vai. Quem está entendendo a mensagem? Está entendendo? Continua comigo, eu quero voltar um pouquinho aqui no capítulo 6 mesmo, vai no versículo 9. Aqui em 1 Coríntios 6, 9, diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Olha a pregação agora, não se enganem. Lê para mim agora. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual. Já aprendemos que imoralidade sexual é aquilo que é praticado fora do casamento. Então, ó, não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual adoram ídolos, lembra dos idólatras? Cometem o quê? Adultério, se entregam a quê? A práticas homossexuais. Estou lendo a Bíblia, não estou falando nada que eu penso, eu estou falando aquilo que a Bíblia Sagrada afirma, e eu creio no que está escrito. Então estou lendo a Bíblia. Então olha a Bíblia dizendo, não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Você viu que está tudo num pacote só? O ladrão, o idólatra, o que se entrega a práticas homossexuais e os que praticam a imoralidade sexual. Está tudo no mesmo pacote, no mesmo grupo de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Então eu volto àquela perguntinha básica lá do início. Dá para ser cristão de verdade? Vivendo, deitando-se com um hoje, com outro amanhã, e por aí vai. Não tendo um compromisso de casamento. Dá para ser cristão vivendo uma vida como essa? Não. Não dá. Eu estou tentando enganar a mim mesmo, mas no fundo eu sei que eu estou errado.
E não é uma vez só na Bíblia que fala sobre isso. Vai comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 1 Timóteo. Olha o que diz. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo. Então, quem faz o que é certo não tem problema nenhum com a lei. Mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e o quê? E pecadores, para os ímpios e o quê, pessoal? E profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe, ou cometem o quê? Outros homicídios, para os que vivem no quê? Na imoralidade sexual, para os que praticam o quê? A homossexualidade, e também para quem? Para os sequestradores. Quem mais? Os mentirosos, os que juram falsamente ou fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Você viu que o pacote agora aumentou aí de pessoas? Mas viu que está todo mundo lá dentro? Esses aí vão ser punidos pela lei de Deus. Por quê? Porque eles estão praticando as coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia está dizendo que tudo aquilo que contradiz o que o texto sagrado ensina é abominável, é pecado diante de Deus. Aí eu volto ao que eu falei no princípiozinho: não siga pastor, não siga apóstolo, não siga profeta, não siga papa, nem padre, nem rabino. Siga a palavra de Deus. Se você seguir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, então você vai estar sempre aprendendo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Aí você vai eliminando da sua vida o que não agrada a Deus, e você vai ficando cada vez mais perto do Senhor. Finalizando aqui em Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Observem que boa parte desta pregação está em Coríntios. E sabe por que está em Coríntios? Olha aqui, olha o entendimento, muito importante. Porque a cidade de Corinto era conhecida como uma cidade de grande prostituição. A cidade de Corinto, ela tinha 2 portos muito importantes. Portos, navios. E naquela época, desde o século 5 antes de Cristo, meu Deus do céu, eu estou falando do ano 400 e tanto, antes de Jesus vir ao mundo, aquela cidade já sofria com esse problema de prostituição. Existia até um termo que era utilizado naquela época, chamado ou denominado corintianizar. Quando alguém dizia assim, vamos ali corintianizar,
ele estava dizendo: vamos ali nos prostituir. Eu falei aqui hoje mais cedo que a Igreja Católica usou um outro termo para esta palavra, usou o termo luxúria, que está lá entre os 7 pecados capitais, não é isso? E tem muita gente que não entende. Olha só, a pessoa desinformada é complicado. Tem muito católico que fala assim: eu tenho que ser pobre, porque a igreja fala que a luxúria é um pecado muito grave, então tem que ser miserável, pobre. Como se essa luxúria tivesse a ver com luxo, de grana, de dinheiro. Luxúria não tem a ver com dinheiro, com grana. Luxúria tem a ver com prostituição. Pegue o seu dicionário e você vai ver. Luxúria tem a ver com a pessoa viver desenfreadamente em busca de atos sexuais. Isso é a luxúria. Então, nesses dois portos, na cidade de Corinto, ficavam ali em volta sempre mil jovens prostitutas do templo de Afrodite. Sempre. E elas ficavam esperando as pessoas chegarem, porque os portos eram importantes. E em volta dos portos era o lugar do comércio. Sempre na história foi assim. Chegava ali as mercadorias, chegavam os viajantes, então o comércio se dava naquela região. Então elas ficavam por ali, vendendo o seu corpo, e o dinheiro que recebiam, levavam para o templo de Afrodite. Aí ficavam ali um tempo, foram muito usadas, tiravam elas e traziam outras 1000 jovens virgens e tal, para fazer aquela prostituição. Isso seria corintianizar. Então a cidade era uma bagunça. Era uma coisa normal para todo mundo. E quando a igreja chega em Corinto, a igreja de Cristo chega em Corinto, as pessoas começam a ir para a igreja, mas muitas continuam corintianizando. Muitas continuam nesta prática de prostituição. Por isso que a gente vai ver boa parte destes textos falando contra esse tipo de atitudes aqui na carta aos Coríntios. Porque era um lugar devasso, perdido. E Paulo está ensinando que a igreja de Jesus não pode ser assim. Por isso que ele falou: você é solteiro, está viúvo, não consegue se controlar, então se case. Mas não viva essa prática abominável pelo Senhor Deus. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz assim: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em quê? Em mulher. Ele está dizendo que não pode? Não, ele está dizendo que não é bom. Por que ele está dizendo que não é bom? Por causa de toda a responsabilidade que aquele homem vai ter para se tornar um marido cristão. Não é só ser marido, é ser um marido cristão, do jeito que a gente aprendeu aqui na Bíblia. Aí ele continua falando assim, versículo 2: mas
uma vez que há tanta imoralidade sexual, viu o que estava acontecendo na cidade e até mesmo na igreja? Uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ponto. Paulo está dizendo: a igreja do Senhor não é lugar de bagunça. A igreja do Senhor não é lugar de pecado. A igreja do Senhor tem que ser luz. A igreja do Senhor tem que ser exemplo. Então, já que a coisa aí está feia, cada uma tem o seu marido, cada um tem a sua esposa e pronto. Versículo 3. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Aqui ele está falando justamente dessa questão sexual. Ele está dizendo: marido, você não tem que procurar nada fora. Você é crente, você é de Deus, você segue Jesus. Então a esposa deve satisfazer o seu marido. E você, mulher, não tem que procurar nada fora. Você segue a Jesus, você é crente. Então o marido deve satisfazer as necessidades da sua esposa. Então veja como a Bíblia Sagrada, ela cuida dos mínimos detalhes, ensinando que as pessoas não devem viver no pecado. Bispo Paulo, mas eu não acho que é errado, não. Você pode não achar, mas que a Bíblia está dizendo que é errado, está dizendo. Agora, não bate você dizer que quer seguir a Jesus e você ser contrário ao que Jesus ensinou. Não dá. Não dá. Então, quando eu decido seguir a Jesus, eu estou decidindo seguir aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele diz. Aí eu volto ao princípio de tudo do nosso aprendizado para ser um verdadeiro cristão. O que Jesus disse? Aquele, pois, quem lembra? Aquele, pois, que quiser ser meu seguidor, faça o quê? Lá na tela, Mateus 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então dá para ser seguidor de Jesus quando eu quero fazer o que eu acho? Não dá. Eu só vou conseguir ser seguidor de Jesus se eu negar a mim mesmo. A mim mesmo. E aí eu vou tomar minha cruz e vou seguir Ele. Como nós já aprendemos, a cruz significava vergonha diante dos outros, humilhação. É engraçado que aquela imagem que a gente tem da cruz de Jesus pregado, aqueles desenhos que a gente tem, é uma cruz que a madeira vertical era grande. Os pés de Jesus, ali pelas fotos que a gente tem, as pinturas, dá a impressão que os pés dele,
ficavam a 1,5 m ou até 2 metros de altura do chão, e ele lá em cima, pendurado assim, grandão, que para olhar para ele tinha que olhar assim, ó, para o alto, negativo, isso está errado, não era assim a cruz. Não. Os pés da pessoa que estava crucificada ficava quase que rente ao chão. Praticamente rente ao chão. Até porque a cruz não era em forma de um T. A cruz era em forma de X. Que é isso, Bispo Paulo? Essa ideia de um T é outra história aí que depois eu te conto. Era em forma de um X. E os pés da pessoa bem rente ao chão, para que todos chegassem cara a cara e zombassem dela, e humilhassem ela, porque ela estava na cruz, e xingassem ela aqui cara a cara, aqui ó, ela pregada, e cuspissem nela. Então, quando ele está ensinando para nós que para ser seguidor dele eu devo negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo, ele está falando que eu devo estar preparado para enfrentar toda a humilhação dos outros, zombaria, porque o que eu estou pregando para você aqui agora, se você chega e fala para uma pessoa do mundo que você vai viver do jeito que você aprendeu na Bíblia aqui agora, meu irmão, vão querer zombar de você até a 5ª geração. Vão humilhar você, vão dar um monte de apelidos pejorativos para você. Mas tudo isso significa você tomar o quê? A cruz. Você não se importar com a opinião dos outros, porque você decidiu seguir a quem? A Jesus. Você decidiu seguir a Jesus, e não porque você espera algo nesta terra. Você decidiu seguir a Jesus porque você espera no porvir poder estar na presença de Deus e viver a eternidade ao lado do Senhor. Você investe aqui para receber lá. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou assim, olha, não se preocupem em acumular tesouros nessa terra. Sua preocupação deveria ser acumular riquezas no céu. Então nós trabalhamos aqui, espiritualmente falando, obedecendo os ensinamentos de Jesus, para termos a nossa riqueza nos céus. É isso que a Bíblia ensina para nós. Olha o que ele está dizendo aqui, que lindo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, para finalizar. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. A pessoa que decide seguir Jesus Cristo, de verdade, ser um verdadeiro cristão, ele já não vive mais olhando para questões terrenas. Ele não se preocupa com questões terrenas. Ele se preocupa em estar no lar celestial. É uma decisão, é uma escolha. Ninguém é obrigado. Minha missão é pregar para você a Bíblia.
Eu poderia estar aqui fazendo uma pregação motivacional, sabe aquelas que o camarada pula e grita, Não é assim, não? Para você sair daqui cheio de emoções, cheio de ambições, e ao mesmo tempo, sem a salvação. Eu iria te ajudar em quê? Se a sua vida pode terminar hoje, se a minha vida pode terminar hoje. Acredito eu que a maior alegria de um pastor de verdade, é chegar no dia do grande juízo. Não sei se ele vai ter essa oportunidade, e ele vê alguém que ele cuidou, que ele pregou a verdade, que ele pregou a palavra, ouvindo de Jesus assim, a pessoa ouvindo assim, olha, pode entrar, bendito de meu Pai, para o lugar que está preparado para você desde a fundação do mundo. Eu imagino que se o pastor verdadeiro puder ver isso, acho que ele vai dar um glória, ele vai se alegrar, ele vai dizer, poxa, valeu a pena, eu preguei ali, tinha várias pessoas, mas pelo menos essa deu ouvidos, está salvo. Que você possa levar essa mensagem no seu coração nessa noite. Se você está solteiro, é viúva, aplique na sua vida. Se você conhece alguém que está vivendo o contrário do que você aprendeu, ensine para ele. Mostre na Bíblia. Você anotou aí as referências, mostre para ele. Ah, Bispo Paulo, ele não vai gostar, problema dele. Pelo menos você mostrou a verdade. Ele não vai poder dizer lá na frente que ninguém ensinou, que ninguém falou. Você foi instrumento de Deus para ajudá-lo. E eu tenho certeza que se nós formos esses atalaias, através de nós, muitas almas serão alcançadas para Jesus. Porque hoje em dia não se encontra mais pessoas com coragem para pregar a Bíblia de verdade para os outros, não. Porque todo mundo tem medo de perder amigos, de perder clientes. Você não entendeu errado, não. Falei clientes é de igreja mesmo, porque tem igreja que não é igreja, que as pessoas são clientes da igreja. Então tem muita gente que tem medo. A palavra do Senhor diz que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará dessa pessoa diante de Deus. E o que é se envergonhar de Jesus diante dos homens? É deixar de falar a verdade sagrada. A verdade sagrada. Seja um seguidor de Jesus. Vamos caminhar juntos. Guarde o que você aprendeu. Domingo que vem, eu quero você comigo aqui, seja às 8 da manhã, ou seja às 18 horas. Nós vamos aprender como é ser um filho cristão. Talvez você ainda tenha mãe, ou tenha pai, ou você foi criado pelo avô, pela avó e ele está vivo. Então vai servir para você como ser um filho cristão de verdade. Talvez você não tenha mais mãe, nem pai, nem o avô que te criou, mas você tem filhos. Você tem netos. Então você vai poder ensinar para os seus filhos, para os seus netos, o que é ser um filho cristão. Como é ser um filho, uma filha cristã. Você vai poder fazer isso no seu almoço de domingo, naquela reunião de família. Pede a palavra, 5 minutos. Você é o anfitrião. Fala assim, ó, todo mundo, seus filhos estiverem lá, seus netos, fala, gente, eu quero dar uma palavra, por favor, 5 minutos. Sente todo mundo aqui na mesa. Pronto. Pegue e ensine.
Ó, aqui a palavra de Deus está falando que para ser um filho cristão é assim e assim, ó. Isso é seguir Jesus. Toda semente que você planta, ela vai dar frutos. Se for uma semente boa, vai dar frutos bons. Se for uma semente ruim, vai dar frutos ruins. Mas toda semente dá frutos. Amém? Então, domingo que vem nós vamos aprender sobre como é ser um filho cristão.